preciso coerência e argumentos técnicos. Não faz sentido manter isento LCI e CRI e tributar fundo imobiliário. Ainda mais com aquele argumento de rico contra pobre. Chega desse papinho, né? Vamos falar de coisas técnicas. Dizer que vai tributar fundo imobiliário porque senão os ricos ficam ganhando o aluguel sem pagar imposto de renda. Bom, o fundo imobiliário é o veículo que permite com que qualquer pessoa, rico ou não, invista no mercado imobiliário, incentive o mercado imobiliário e com isso incentive a economia. Então, coerência e argumentos técnicos. Essa proposta do governo de tributar fundos imobiliários, além de ser incoerente, porque ela isenta o CRI, a LCI, justamente com o argumento do governo querer incentivar o mercado imobiliário, que é uma das molas propulsoras da nossa economia e gera muito emprego, ela também é muito incoerente com a questão do FIAGRO, que teve seu veto derrubado com bastante força recentemente e prejudica mais de 1 milhão de investidores que usam essa classe de ativo para complementar a tua renda, a tua aposentadoria e ter uma fonte extra de recursos. Não existe país forte sem mercado de capitais desenvolvido. Pela simplicidade, os fundos imobiliários têm sido a porta de entrada para milhares de brasileiros no mercado de capitais. Tributar agora é dificultar esse acesso, é dificultar o crescimento do mercado que é tão benéfico para o país. Eu quero te falar aqui que você está atrapalhando em 2 sentidos. Primeiro, você está atrapalhando o mercado imobiliário aos pequenos e médios incorporadores, construtoras e loteadoras que estão usando muito bem esse mercado e estão crescendo muito justamente devido a isso, aumentando governança e tudo mais. E outro está atrapalhando os investidores que utilizam desse mercado para ter sua renda e também a ter acesso a produtos que ele não tem normalmente, beleza? Então, esse é o meu recado e eu queria que vocês repensassem isso em termos dessa tributação e tirassem fundos imobiliários dessa classe. Falou! Os fundos imobiliários são, sem dúvida nenhuma, um dos principais bolsos de longo prazo para o financiamento do mercado imobiliário. Você passando uma taxação em cima dos dividendos desses produtos que são os fundos imobiliários, sem dúvida nenhuma, é um desincentivo muito grande para essa indústria e, consecutivamente, para a indústria que estamos financiando. Nós, como cotistas, estou falando também no lugar de cotista de um fundo imobiliário. Então pense bem a respeito desse tema antes de passar à frente essa tributação. Taxar dividendos é o mesmo que atrasar o sonho de milhares de investidores que sempre pouparam e investiram a fim de chegar à sua liberdade financeira, à sua independência financeira sem depender de uma previdência social. Além do mais, será um enorme retrocesso a um dos principais vetores da nossa economia brasileira, a construção civil. Por isso, sou contra essa taxação de dividendos de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são instrumentos de geração de renda passiva para pequenos poupadores e um importante instrumento de financiamento da construção civil e, portanto, do mercado imobiliário. Essa proposta é um retrocesso e um desincentivo para o pequeno investidor e para o setor imobiliário. Revejam essa proposta. Tributar os fundos imobiliários é o maior erro dessa reforma. Tributar os fundos imobiliários é tirar o incentivo, o combustível da construção civil, que gera milhares e milhares de empregos para o nosso país. Tributar os fundos imobiliários é tirar investimentos, é tirar investidores, levá-los de volta ao rentismo, a viver de juros. Os fundos imobiliários veio democratizar os investimentos em imóveis. As pessoas mais simples podem ter acesso a esse instrumento financeiro. E para finalizar, é muito injusto mudar a regra do jogo no meio do jogo. Imagina você, um aposentado de 65 anos, ver os seus rendimentos ser dilapidados em 15%. É muito injusto. Tributar os fundos imobiliários é o maior erro dessa reforma. Tributar os rendimentos dos fundos imobiliários é tirar um importante estímulo ao pequeno investidor. Todo brasileiro gosta e até sonha em investir em imóveis, mas pouquíssimos têm recursos para isso. Os fundos imobiliários democratizaram o acesso aos melhores investimentos imobiliários do país. Com R$100 ou menos, hoje o brasileiro consegue receber aluguéis de imóveis. Com isso, ele ajuda a financiar um importante segmento da nossa economia que gera milhões de empregos. Enquanto isso, forma uma poupança de longo prazo que o tornará menos dependente da Previdência Social e outros auxílios governamentais. Isso funciona tão bem, é só não atrapalhar. Mantenha os fundos imobiliários como estão. Os fundos imobiliários são fontes de financiamento
que visam irrigar a nossa economia com recursos privados do pequeno investidor de forma democrática. Retirar a isenção é o mesmo que você limitar o crescimento do nosso país. Pense sobre isso. Os fundos imobiliários podem até ser isentos de imposto de renda para a pessoa física, mas eles não são isentos de contribuição para o país. É através desse veículo que qualquer pessoa tem acesso ao mercado de capitais e consegue contribuir para a evolução da indústria imobiliária no Brasil. Então é muito triste ver um projeto de tributação que vai acabar atrasando em anos essa indústria, em vez de deixá-la crescer como ela vem crescendo nos últimos anos, atraindo mais de 1 milhão de investidores nos últimos 2 anos e bilhões de reais para a indústria imobiliária. A tributação no mercado de fundos imobiliários precisa ser revista. Eles são a peça fundamental para o crescimento do país, já que é diretamente relacionado ao setor de construção civil, que gera milhões de empregos no Brasil e só no ano passado, em meio à pandemia, gerou mais de 157 mil postos de emprego. Além disso, os fundos imobiliários são uma peça importante para o pequeno e médio investidor que precisa de um auxílio na sua aposentadoria. Então isso precisa ser revisto. Um governo deve trazer bem-estar para a sua população, o que inclui, claro, emprego. Se as LCIs e os CRIs merecem ser isentos porque eles geram emprego através do investimento do capital no mercado imobiliário, os FIIs também. Afinal de contas, não é coerente que duas fontes de recurso que são aplicadas no mesmo mercado tenham tratamentos tão assimétricos. O setor imobiliário é o setor que mais emprega no Brasil. Fundos imobiliários, LCI, LCA, CRI, CRA, todos são instrumentos utilizados por esse mercado para poder desenvolver o mercado imobiliário no país. Diga não à tributação dos fundos imobiliários, ele é uma importante ferramenta o desenvolvimento do setor imobiliário no Brasil. A gente já sabe o destino desse dinheiro. Vai ser usado mais uma vez para manter os luxos e infinitos privilégios da classe política brasileira, que deveria estar focada em cortes de gastos e certamente isso teria um impacto muito melhor para a sociedade. Essa tributação não vai afetar somente nós investidores de fundos imobiliários, mas também parte importante da nossa economia que gera mais de 10 milhões de empregos, a construção civil. O povo brasileiro ama investir em imóvel, em terra, em terreno. Os fundos imobiliários mostraram isso através do crescimento que tiveram nos últimos 12 meses. A tributação desses rendimentos, do recebimento, pode dificultar a vida das pessoas que já estavam aqui, que investiam antes disso, e das que entraram, das mais de 1 milhão de pessoas que entraram nos últimos 12 meses. Nós não precisamos dessa tributação. Mais de 1 milhão de pessoas passaram a investir em fundos imobiliários somente nos últimos 24 meses. Tributar a renda dos fundos imobiliários é prejudicar essas famílias que já pagam tantos impostos no país, além de encarecer o custo da construção civil, forte mola propulsora de geração de empregos, neste momento que o nosso país tanto necessita de gerar empregos. Por uma arrecadação ínfima de menos de 0,3% da arrecadação total do governo, não faz sentido você criar esse imposto neste momento. São 27 anos de história dos fundos imobiliários no Brasil. Com uma legislação perfeita, nunca tivemos nenhum problema. É um instrumento de captação de recursos fantástico para o setor imobiliário, o setor que mais emprega no país e que consome produtos fabricados aqui no Brasil. Não tem o menor cabimento tributar esse instrumento de renda variável, enquanto instrumentos do mesmo setor de renda fixa, como os CRIs, continuarão isentos. Nós temos que lutar pela isenção de todos os instrumentos de captação de recursos para o mercado imobiliário. Quando uma empresa de qualquer setor vende ativos de seu patrimônio para um fundo imobiliário, colocando o recurso recebido na sua atividade fim, ela se financia de forma barata, gerando emprego, renda e ajuda a economia a gerar. Milhares de pequenos poupadores estão na outra ponta, a compradora, agrupados por centenas de fundos imobiliários, viabilizando essas operações e consolidando pequenas partes desse grande todo. Sem o incentivo da isenção de imposto de renda, um capital precioso poderá deixar esse círculo virtuoso e se perderá. Na minha opinião, realmente é incoerente essa proposta do governo em querer tributar os rendimentos dos fundos imobiliários para as pessoas físicas, dado que o governo também entende a importância do segmento imobiliário, do agronegócio, da construção civil. Tanto é que o CRI vai continuar, sim, com a isenção de imposto de renda. Então eu vejo que o fundo imobiliário, sim, ele é tão importante, cumpre esse papel como o CRI de promover tanto o mercado de construção civil, como também o mercado imobiliário. Faço parte do GRIF, um grupo de investidores que estudam profundamente e investem em fundos imobiliários há mais de 10 anos. Nós trabalhamos por décadas
poupamos e escolhemos os fundos imobiliários como um mecanismo de complementação de renda para a nossa aposentadoria. A proposta de alteração de lei de tributação de fundos imobiliários de junho de 2021 simplesmente diminui nossa previsão dessa complementação de aposentadoria em 15%, e muito provavelmente nosso patrimônio também, pois as cotas se ajustam no mercado secundário. É justo que o governo, em uma canetada, destrua 15% de tudo que construímos por décadas em nossas vidas com o nosso trabalho?